Olá, estamos de volta com o Jornal Toda Hora. Uma grande manifestação aconteceu na quinta-feira na Venezuela contra o presidente Nicolás Maduro. E no fim dos protestos, a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, foi presa. A oposição realizou protestos em todo o país um dia antes da posse do atual presidente Nicolás Maduro. A oposição alega que a eleição foi fraudada e que Maduro deu um golpe no sistema eleitoral. A líder da oposição, Maria Corina Machado, fez sua primeira aparição pública em 5 meses. Ela estava escondida com medo de sofrer perseguições de Maduro e temia algum atentado contra a vida dela. Nas redes sociais, o partido da opositora divulgou que no fim da manifestação, integrantes do governo atacaram a moto que ela estava. Segundo a imprensa local, Maria Corina foi presa depois do ataque e sua localização é desconhecida. A opositora é acusada de uma série de crimes pelo Ministério Público venezuelano e foi impedida de disputar as eleições de 2024. Com isso, fez campanha para Edmundo González, que perdeu a eleição para Maduro, em um pleito sem transparência. Amanhã, Maduro assume o terceiro mandato, que acaba em 2031. Com isso, ele vai completar 17 anos no poder. No Piauí, a polícia suspeita que o padrasto teria envenenado o baião de 2 que matou 4 familiares. Ele disse em depoimento que odiava os enteados. Inclusive, 2 deles morreram, mas negou o crime. Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, foi preso suspeito de matar 4 familiares com arroz envenenado no Piauí. Segundo a polícia, ele sentia ódio dos enteados. 2 deles morreram, assim como 2 crianças da mesma família. O padrasto teria chamado os enteados de primatas e de pessoas que viviam como uma tribo. Para ele, Francisca Maria da Silva, que morreu nessa terça-feira, era uma criatura de mente vazia e que sentia nojo e raiva dela. 2 dos enteados de Francisco morreram envenenados. Ele próprio foi internado após o envenenamento, mas sobreviveu. Ele teve prisão temporária, com prazo de 30 dias, decretada para a segurança da família. De acordo com a polícia, a investigação do crime continua. Contradições entre depoimento do homem e das outras vítimas também chamaram atenção. Segundo o delegado Abimael Silva, Francisco mudou a versão sobre o crime 3 vezes e foi o único familiar com história diferente das contadas pelos outros moradores da casa. A polícia suspeita que o homem tenha escondido o veneno em um baú que ficava ao lado do fogão. Segundo o delegado, ninguém tinha acesso a esse baú. Era o único lugar da casa possível para esconder uma coisa que ninguém saberia. Francisco enviou uma coroa de flores para o velório da enteada. Ao chegar à delegacia, o homem afirmou que ainda estava devendo as coroas de flores das 2 crianças que morreram envenenadas. Apesar de tudo isso, ele nega o crime. Disse que o verdadeiro culpado vai aparecer. Os casos de coqueluche no Brasil aumentaram mais de 2.000% em 2024 em relação ao ano anterior. Com isso, os números da doença atingiam o nível mais alto dos últimos 9 anos. O Brasil registrou em 2024 o maior número de casos de coqueluche desde 2015, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Houve um aumento expressivo de 2.770% nas notificações da doença em comparação a 2023, marcando um alerta sobre o controle da infecção respiratória, popularmente conhecida como tosse comprida. A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella pertussis, e sua transmissão ocorre principalmente por gotículas eliminadas ao tossir, falar ou espirrar, ou até pelo contato com objetos contaminados. O período de incubação varia entre 5 a 21 dias e a doença é considerada altamente contagiosa, afetando principalmente crianças pequenas. Os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentaram os maiores aumentos percentuais de casos. Só no Paraná, o número de infecções saltou de 16 em 2023 para impressionantes 2.423 casos em 2024. O retorno de óbitos pela enfermidade também preocupa. Foram registradas 27 mortes no último ano, a maioria em bebês com menos de 1 ano de vida, faixa etária em que a coqueluche é particularmente grave. Além disso, o último óbito havia sido notificado em 2020. Especialistas apontam como fatores para o aumento dos casos a perda gradual da imunidade conferida pela vacina, que tem eficácia reduzida ao longo
longo dos anos e possíveis variantes da bactéria que podem afetar a proteção oferecida pelo imunizante. A vacina disponível no Sistema Único de Saúde protege contra a coqueluche por um período estimado de 12 a 20 anos, além de reduzir o risco de transmissão. Com o avanço da doença, autoridades de saúde destacam a importância de reforçar a vacinação, especialmente em gestantes e crianças, para conter a disseminação e evitar novos casos graves e óbitos. E agora vamos falar de esporte. O tenista João Fonseca venceu a última partida da classificação e carimbou sua vaga no campeonato e ainda se tornou o segundo jogador mais jovem a representar o Brasil em um Grand Slam. Vamos ver. João Fonseca está classificado para a chave principal do Australian Open. Nesta madrugada, o brasileiro venceu sua última partida classificatória e garantiu a vaga para o seu primeiro Grand Slam. A vítima da vez foi o argentino Thiago Tirante, que até lutou bravamente, mas não suportou a pressão que o carioca impôs durante todo o jogo. Com parciais de 6-4 e 6-1, Fonseca faz história e se torna agora o segundo brasileiro mais jovem a se classificar para um Grand Slam com seus 18 anos, ficando atrás apenas de Thomas Koch, que aos 17 anos jogou Roland Garros em 1962. Já Gustavo Kuerten, o Guga, só foi jogar um Grand Slam quando tinha 19 anos, o US Open. Agora, Fonseca terá pela frente um adversário duríssimo. Trata-se de Andrei Rublev, um tenista top 10 mundial que, apesar de ser o atual número 9 do ranking, nunca chegou a vencer um Grand Slam. Nos bastidores, eles até se encontraram e trocaram um cumprimento meio tímido, mas dentro da quadra essa timidez com certeza dará lugar a muita luta e suor. Que vença o melhor, e que o melhor seja João Fonseca. É isso mesmo, eu fico por aqui. Logo mais você confere outras notícias do Brasil e do mundo às 2h50 com Vinícius Nasa, no Jornal Toda Hora. Tchau!